Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom domingo para todos. Bom dia, Brasil, bom dia, Portugal, bom dia, Nutrifofo. Gente, então, tô aqui depois de 10 dias de pneumonia, foi foda, bem brabinho. Você sabe que eu tenho asma, né? Então, a coisa... Pois é, fofo. Eu precisava começar algum dia, eu prefiro começar de domingo, que é um dia calmo. Se eu começar durante a semana, eu me arrebento. Mas eu tive pneumonia, né? Eu fiquei 10 dias de molho só trabalhando, né? Não treinei, sem condição de treinar. Bom, eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu tenho asma, né? Então, quando veio essa pneumonia junto em cima, meu Deus do céu. Foi uma semana deveras cansativa, pessoal. É bem complicado. Mas tá tudo bem, já tô melhorando, tô 70%. Então acho que tá na hora de começar a voltar a fazer as atividades. Já consigo respirar numa boa. E vamos começar falando disso. Vamos começar falando de imunidade, não sei o que vocês acham. E principalmente lembrar que homens e mulheres têm manifestações muito diferentes, né? Então, o homem, quando tem alteração imunitária, geralmente é sistema de vias aéreas, né? A mulher, mais gênito urinário. Então, o homem começou a ter aquela sinusite, não sei o que, dor de cabeça no final do dia, sensação de cansaço. Cara, pode ir atrás que tem alguma coisa errada com o teu sono, tem alguma coisa errada com a tua alimentação, tem alguma coisa errada com aquilo que você demanda de você para você fazer no seu dia a dia. Agora, a mulher começou com candidíase, começou com infecção urinária, principalmente depois de relação, também pode ir atrás, porque tem alguma coisa aí bagunçando o coreto e que precisa ser colocada no lugar. E é curioso, né? Porque você fala, mas aí você continuou trabalhando, né? Ué, trabalho não pode fugir, né? Mas eu acho que se eu não treinasse, se eu não me cuidasse, pessoal, sinceramente, eu tinha ido para o hospital. Foi bem complicado, mas vocês não vão me ver lamuriando, eu tô aqui, eu tô ali, balalá, bilili, bololó. Eu só não postei nada, né, no que era nas minhas redes, né. Vai chegar hoje a gente falar sobre isso. Então, se vocês quiserem falar sobre imunidade, vamos falar sobre imunidade. E se vocês quiserem falar sobre qualquer outra coisa, creatina com a sua tia, pode ser. Que nem diz o Luciano, que é um humorista que eu gosto muito, creatia. Aquela mulherada de 40, 50 anos da musculação que tá voando. O glúteo parece uma rocha, né? Segundo o Luciano, creatia. Tô bem, tá tudo bom. Então vamos lá, vou começar a ler a pergunta de vocês. Bom dia para vocês, bom dia Brasil, bom dia Portugal, bom dia a todos os estados brasileiros. Bom dia, Cacique Marrudo, da tribo Pataxó. Pois é, hoje eu acordo de manhã, Gustavo Carvalho, doutor Gustavo Carvalho, nutricionista, meu amigo, me manda um recado de um amigo nosso em comum, Naldinho, que passou um tempo, ou que tem passado um tempo, com uma tribo Pataxó em Caraíba, se não me engano, né, Naldinho? Depois você comenta aí. E diz que o Cacique Marrudo é o cabra maior que ele já viu. Ele e o filho dele tocam uma academia lá e que gostam muito de musculação. Então, um abraço pro Gustavo Carvalho, pro Naldinho, Cacique Marrudo, seu filho. Sucesso aí na academia, muito treino, muito esforço, que isso daí é o que dá resultado, viu? Vamos lá com nossas primeiras perguntas, sem delongas, né?
Luiz Fernando Simões, mantendo gordura abdominal no cutting, quais os possíveis erros? Luiz, aí eu queria ver teu físico, porque, olha só, talvez você tenha começado o cutting com um bulking que foi meio exagerado. Então, o problema não é do cutting em si, mas o bulking que foi mal feito. Então, o que precisa acontecer? Você vai tirar o que é a gordura do resto, o que fica para o final sempre é a gordura abdominal. Pode ser que, aliás, gordura abdominal tem muita relação com função metabólica, pode ser que as coisas não estejam bem encaixadas para você em relação à sua função metabólica, né, em relação à parte hormonal, equilíbrio hormonal, tá? Agora, eu vou fazer um chute longo aqui, né? Você fez um bulking sem aeróbio, né? Cara, esse é um dos maiores erros do bulking da galera em geral, fazer bulking sem fazer aeróbio. Bulking não é fase de engordar, pessoal. Bulking é fase de você ganhar energia para você fazer treino completo. Aqui pode ser que ganhe uma gordurinha, normal, mas não é você ganhar peso. Bulking é para ganhar capacidade física. E nisso, se você não faz aeróbio, você não ganha capacidade física. Você pode até aumentar a força, você pode até aumentar um pouco sua resistência anaeróbica dentro da musculação, só que você aumenta 60% do que você poderia se você fizesse um aeróbio decente, se você fizesse um aeróbio bem feito. Então, Luiz, o que está errado naquilo que você está fazendo agora não é provavelmente o atual, é o que foi antes. Em primeiro lugar, um bulking que você ganhou muito peso, e aí veio gordura junto e veio maciço, e você é homem, então vem no abdômen, né? Então, ponto final. Masaki-san, bom dia. E segunda coisa, não fez o seu cardio, ou seja, a sua captação periférica de glicose está ruim. Como que a gente conserta isso? Primeiro, você não vai treinar cardio até se arrebentar, senão você aumenta muito a demanda energética e aí você começa a ter um efeito de proteção. Você começa a guardar gordura para se proteger do que é essa agressão metabólica que você está fazendo através do cardio. Ah, mas se eu fizer um cardio extenuante, funciona, só que você arrebenta sua musculatura. E outra, depois você não vai conseguir manter. A gente tem que pensar em manutabilidade. O que você vai conseguir manter depois que você fizer? Então, ir aumentando progressivamente o seu exercício aeróbico, tá? Isso é uma boa. Fazer um exercício aeróbico de uma intensidade moderada a alta fora do momento do seu treinamento de musculação, isso é uma coisa que ajuda bastante. E, cara, regular a comida. E regular comida, primeira coisa, é o fracionamento, né? Toma muito cuidado com restrição alimentar que você faz, tá? Porque se essa restrição alimentar ela for muito grande, o que vai acontecer com você vai ser que você vai começar a perder massa muscular mais rápido do que a gordura que você está querendo perder, tá? E programa melhor suas fases de ganho de força. E vamos combinar, Luiz, nunca mais você vai chamar bulking período de ganho de massa, é período de ganho de capacidade física, tá? Quando a gente lida numa como é que fala, numa equipe, né? O bulking é a fase que o treinador manda no nutricionista. Tipo, ó, parceiro, me dá caloria, me dá caloria, me dá caloria. O cutting é o contrário, é o nutricionista que manda no profissional de educação física, no treinador. Se vira com isso, se vira com isso, se vira com isso. Então a gente tem que entender que, né, o que a gente está atrás não é a forma, é a função. É isso que muda. A forma ela muda como efeito colateral. Enquanto vocês buscarem mudança de forma sem entender o que é a função, vocês vão acabar tendo esse tipo de problema, tá? Breno Miguel, bom dia. Matheus, eu não treino doente, cara, nem a pau, porque senão eu aumento o que é o desgaste no físico. Então, por isso que desde o Arnold, né? O Arnold eu já estava com pneumonia. Domingo para mim foi um dia bem desafiante, bem desafiante. Eu fiquei completamente sem voz, né? E aí eu não treinei essa semana inteira. Semana inteira eu tirei para descansar. Até terça-feira eu postei para vocês, né? Eu fui dar uma volta com o Rubinho, né? E com o Rubinho Barrichello. E aí ele foi me mostrar o que é velocidade, né? Porque a gente acha que velocidade é número de velocímetro. Velocidade, pessoal, descobri que é outra coisa. Velocidade chama força G. Isso é velocidade. Bom, primeiro que
ele me levou para andar num carro que é um carro que não é um carro de corrida, não é uma BMW X1. Ali eu já comecei a ficar nervoso. Cara, eu nunca vi uma BMW X1 fazer aquilo nem em filme. Não tem noção. Né? É um negócio fora de série, assim. E ele trocando ideia, tipo, mexendo no rádio, lá, eu... Ah! Eu tenho vídeo para provar. Aliás, acho que tá até aqui. Deixa eu pegar nas coisas do Breno. Eu vou só colocar para vocês escutarem a gritaria. Eu quero dar rolê com você de carro. Vamos começar então devagar para não ter. Fala você isso devagar. Você não ter problema assim, entendeu? Isso aqui. Acesso. Oi? Depois eu posto pra vocês, eu prometo que eu posto. Vou pedir pros meninos editarem, aí eu posto pra vocês. Cara do céu! Aí ele pegou meu carro. Eu nunca vi meu carro andar de lado. Quando você vê um sedã de 2 toneladas blindado andar de lado, você fala, meu amigo, isso é dirigir, isso é velocidade. Então a gente estava lá no autódromo do Velocitar, em Mogi das Cruzes, pertinho de Mogi das Cruzes. E... Bom, agora eu entendi, agora eu entendi, tá bom. Foi mais ou menos isso. E... Cara, eu fui fazer essas coisas, eu descansei, aí quarta eu trabalhei de novo, quinta eu trabalhei de novo, sexta eu trabalhei de novo. Verdade, né? Sexta-feira. Bom, vocês viram meu dia sexta-feira. Teve cirurgia às 7 da manhã na CD, depois às 10 no Moriá. Depois a gente foi lá para o evento Samuel, o SDA lá. Encontrei alguns de vocês lá, fiquei muito feliz com o carinho. Muito obrigado, de coração. Foi muito legal ter esse contato. E eu segurei as pontas para fazer essas coisas, né? Agora, se eu tivesse treinado, com certeza não ia dar certo. Tá? Então, treinar enquanto tá doente, você demora mais tempo para recuperar, Matheus. Por isso que não vale a pena. Ah, claro, se for, sei lá, uma gripinha, uma coisa assim, você não treina 2 dias. Eu tive uma pneumonia pesada, gente. Pesada. Por isso que eu nem fiz live para vocês, eu tenho noção das coisas. Não ia ser legal, vocês iam me ver sem ar, sabe? Já falei para vocês, né? Eu tenho asma e aí vocês iam ficar desconfortáveis. E, cara, tá tudo bem, sabe? Tô me tratando, tá tudo legal. Como eu falei pra vocês, eu tô 70% do caminho já, então faltam uns 30. Aí hoje eu vou fazer uma bikezinha tranquila com vocês, pra gente bater papo. Eu tô com saudade de bater papo com vocês, né? E falar sobre algumas coisas. E depois, acho que eu vou treinar a perna, cara. Hoje é um domingo, é dia bom pra treinar a perna, né? Eu gosto bastante. Fazer um abdômen, fazer um core. Depois eu treinar a perna. É isso daí que eu vou fazer, tá? Pedro TLZ fala sobre rabdomiólise. Fiquei internado por 10 dias por causa disso. Meu Deus, Pedro, o que você fez que você fez uma rabdo, meu amigo? Rabdomiólise é uma coisa muito séria, né? Quando você tem ou um estímulo muscular que é muito intenso, ou quando você tem uma doença que ataca o músculo, existe também, né? E você faz uma rabdomiólise, né? Por que a rabdomiólise é grave? Porque quando você faz uma lesão muscular, o que começa a acontecer é que você começa a liberar uma substância dentro do músculo chamada mioglobina. A mioglobina, ela agride o rim, então quando o rim tenta filtrar, ele vai fazer uma lesão muito grave. E isso daí é uma das razões pelas quais a gente interna o paciente com rabdomiólise, porque aí a gente hidrata e tenta fazer isso melhorar com bastante velocidade. Né? Então, o que é comum, assim, fora o exercício, tá? Gerar rabdomiólise? Trauma contuso,
Então, por exemplo, o paciente sofre um acidente de carro, sofre um acidente de moto, é atropelado, aquelas contusões graves no músculo, né, esmagamento muscular normalmente, né, eles provocam um nível de rabdomiólise que ataca rim. Eu falo isso porque, gente, lembra que meu começo era plantão de traumatologia de ortopedia. Então, o que eu fazia? Eu atendia... Fernando Sardinha, um beijão, meu querido, que saudade de você, muito querido. Então, eu atendia paciente, vítima de atropelamento, por exemplo. Primeira coisa que a gente via na parte metabólica era a função renal. Porque, principalmente quando ele chegava com síndrome compartimental, né, tinha um grande risco de fazer uma lesão renal. Isso faz parte daquilo que você faz na avaliação. Depois da emergência, né, você faz a urgência. Então, emergência, está vivo e tem condição de estabilidade. Aí vem a urgência, né? Vamos cuidar das complicações. Cara, como eu gosto de medicina. As coisas fazem sentido, sabe? Nossa, como eu gosto de medicina. Essa semana, aliás, logo menos a gente vai lançar o Interligas. Eu já vou dar um spoiler para vocês. Esse ano a gente vai fazer o Ortoligas. Pois é. E o Ortoligas... quer saber? Eu já vou contar para vocês. Zé Carlos Garcia, ele é chefe de um grupo grande de estudos em neurocirurgia e ortopedia, o NAEON. A gente tem um programa de residência no NAEON. Então os residentes passam com a gente, passam comigo no consultório. Os residentes do NAEON assistem todos os meus cursos na faixa, né? E não são cursos muito baratos, né? Graças a Deus, né? E aí o que a gente pensou? Como a gente tem muito chamado para liga, a gente vai fazer o Ortoligas, né? Que são as ligas de ortopedia das escolas, né? Ou se você gosta de ortopedia, não está numa liga e você quer conhecer, né? Quer saber um pouco mais como é que funciona. E aí a gente vai ter como se fosse o Interligas, mas só de ortopedia, tá? Então, vamos ter o Ortoligas. Eu e o Zé Carlos estamos programando tudo isso para vocês. E aí a gente está programando outras coisas que são muito legais quando a gente tem, né, procedimento envolvido. Né? A nossa base, a priori, vai ser no Hospital Moriá. E aí vocês vão ter aula no hospital. A gente vai levar vocês para operar. Né? Eu estou muito feliz com isso. O Zé também está muito feliz. Então, aguardem, logo menos, Ortoligas, tá? A gente vai lançar em maio para vocês, segura essa ideia aí. Bom, peraí, desculpa, gente. Perdão, tá? Vamos começar com os nossos... Sardinha, é o hospital que a gente operou você, exatamente, é o Moriá, sensacional mesmo. Vamos começar a dar aula de medicina pra molecada lá no hospital. A gente já fica aqui um tempão, já dá aula pra residente, já vamos fazer esses moleques desde a faculdade, eu acho que vai ser bem legal. E principalmente ensinar a trabalhar multidisciplinarmente, né, cara, porque as coisas não são fáceis, né. Mas vamos lá. Alex Richard, 23 anos, fiz exame de teste, deu 430. Seria baixa ou está boa? Alex, para 23 anos, tua testosterona ela deu no terço inferior, né? Então, tô ouvindo vozes. Então, assim, eu acho que valeria a pena você investigar um pouco mais. A primeira coisa que você faz é fazer uma segunda dosagem. Agora, quando que você vai fazer essa segunda dosagem de testosterona? Em primeiro lugar, depois de 2 dias de descanso do treino, se você treinar. Então procura fazer numa segunda-feira, por exemplo, que você não tenha treinado no sábado ou no domingo, tá? Segundo lugar, você não pode ter tido restrição de sono, tá? Então você não pode ter passado noitada, tipo, de domingo para segunda e feito exame. Vai dar tudo errado, vai dar uma testosterona baixa, vai dar um cortisol alto, então, aí a gente não serve de parâmetro, tá? Terceira coisa, jejum para hormônio, geralmente para testosterona, é 4 horas. Então, se você vai fazer um
só o exame de testosterona, eu te aconselho a não ficar mais do que 4 horas de jejum. Se for de manhã, à noite, né, jantar à noite normal, mas come as coisas normais que você comeria. Por quê? Porque quando você fica em jejum muito tempo para colher testosterona, você tem uma diminuição do que é a liberação de leptina, e isso pode interferir no teu eixo hipotalâmico, fazer você produzir menos testosterona e te dar uma leitura falsa. Então, jejum para testosterona 4 horas, tá? Aliás, um dos recursos que a gente faz é fazer o exame fora do horário da manhã. Então você acorda, toma o seu café 6 da manhã, normal, 7 da manhã, vai fazer o exame lá pelas 11 da manhã. Né? Hoje tem uma série de laboratórios que colhem, né, para você na sua casa. Aqui, né, quem faz a minha coleta, né, é um laboratório que chama Sagapo, né, mas tem o Alta Diagnósticos também, que eu costumo recomendar. Tá? Então você pode colher no teu trabalho, você pode colher na sua casa, onde você quiser. Então a primeira coisa é isso, né? Pensa uma segunda-feira, lá para umas 11 da manhã, colher onde você estiver, eu acho que a gente vai ter uma leitura melhor. Se ainda estiver nesse terço inferior, eu acho que compensa você avaliar coisas que fazem, né, clinicamente modificar sua secreção de testosterona. Então a primeira coisa que a gente faz é MEV, mudança de estilo de vida, tá? Segunda coisa que a gente faz é investigação mais pormenorizada. Porque você mudou o estilo de vida, não mudou a testosterona, então tem alguma coisa. Aí a gente procura de tudo, né? Então causas para que você tenha uma baixa testosterona, que vão desde razões metabólicas até tumor, né? Tem tumor que faz você ter baixa testosterona. Assim como tem tumor que faz você ter alta testosterona também, né? A gente faz essa investigação e aí descobre que tipo, né, de condição que está fazendo você ter essa testosterona. Né? É uma testosterona que está no nível normal? É suficiente para atleta? Não. E não é para um cara de 23 anos, entendeu? Um cara de 23 anos, ele tem uma testosterona de 600, 700, uma testosterona bem mais alta. Né? Então é estranho. A gente espera que a testosterona, né, ela caia 100 nanogramas por decilitro a partir da 4ª década a cada 10 anos. Então, como que funciona isso? Se você tem 600 de testosterona aos 40, espera-se que você tenha 500 aos 50, 400 aos 60. Né? Então, teoricamente, aí, né, você está com uma testosterona num cara aí de 60 anos de idade. Por que isso tem que tomar cuidado com essa afirmação e não leve só ao pé da letra? Porque se você treinar, você normalmente tem uma testosterona um pouquinho mais baixa. Você se sente melhor, você tem um desempenho sexual melhor, você tem libido melhor, mas o número de testosterona ele não corresponde a isso, tá? É que nem se você assiste Acelerados, por exemplo, né? Você vai ver o Gerson, você vai ver o Barrichello, eles colocam aqueles carros com 1000 cavalos contra o Porsche 911 de 600 cavalos. E o Porsche com 600 ele dá pau no carro de 1000. Né? Então, por que acontece isso? Porque a mecânica é melhor, entendeu? A gente pode falar sobre isso, mas não tome nenhuma atitude, tipo, vai tomar testosterona, não faça isso, tá bom? Não faça isso, não vai ser um bom trabalho. Tainá Carvalho, bom dia, hoje é minha prova do bebê, tô ficando ansiosa, o que fazer para tranquilizar? Ai, Tainá, prova do bebê, que bebê, meu coração? Que prova é essa que você vai fazer domingo? Bebê, bodybuild, sei lá. Mas, assim, vamos falar de maneira geral, né? Eu vou te falar o que eu faço quando eu tenho prova. Do Banco do Brasil? Ah, você está prestando concurso? Não, vai dar tudo certo. Ó, vou te falar, em primeiro lugar, né? Ambiente de prova você tem que trazer o seu ambiente. Você nunca pode olhar para o lado, tá bom? Porque senão você entra na vibe de todo mundo que está estressado, todo mundo que está ansioso, todo mundo que está mal. É isso que você não tem que fazer. E eu lembro de entrar para fazer prova, tinha gente chorando, tinha umas coisas malucas, tá? Então, não entra nessa mesma vibe, tá? Traz o seu ambiente, se coloca numa bolha e lembra que essa ansiedade é o que está para vir depois. Se você não conseguir controlar o que está acontecendo agora, não interessa o depois. Então você está assustado pelo depois. E depois? Depois dane-se. O agora que é importante. Então
faz um exercício de meditação de você trazer sua cabeça para o tempo presente, tá? Então, conforme você estiver entrando no prédio, olha que cor é o prédio, olha quantas salas você passa conforme você vai andando, olha quantos ladrilhos você conta no intervalo de um corredor. Veja quais janelas estão abertas, quais janelas estão fechadas. Essas coisas fazem com que você fique focado naquilo que você está fazendo, né? Então, imagina, vou pegar um exemplo aqui, o pessoal está falando que o Cristiano entrou na live, não sei, mas vamos pegar um exemplo de um futebolista, né? Você pega um jogador de futebol, o cara, você acha que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele entra no estádio e ele fica, como é que fala? Ele fica prestando atenção na plateia? Não dá, ele tem que prestar atenção no game, né? A prova é a mesma coisa, você não tem que prestar atenção nos outros, você não tem que prestar atenção no pessoal da prova, você não tem que prestar atenção em nada, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, tá? Abra a prova, olha a prova, lê uma vez antes de você responder. Toda a prova, Tainá, você tem que ler pelo menos uma vez antes de responder. Sabe por quê? Porque aí não vira uma coisa nova. Eu acho que uma das coisas que me atrapalham ou que me atrapalharam toda a prova que eu fiz foi querer responder imediato o que eram as questões quando eu olhava. Então, primeira coisa, lê a prova de cabo a rabo. Por quê? Porque aí já passa o estresse inicial de você achar que aquilo é uma novidade, tá? E conforme você vai lendo a prova inteira, você vai ter essa sensação, eu não sei o que é isso. Calma, você está lendo a prova. Mas você vai ter também a sensação de falar, putz, eu sei isso. Aí você tem que se segurar na sua e você vai ver que tem um monte de coisa que você sabe. Aí você começa a prova, tá? Aí a coisa funciona. Filha? Um dia. Ai. Olha os caras fazendo propaganda na minha live. Então, Tainá, faz esquema Cristiano. Entra focado ali, ó, na prova, tá? E treina concentração, tá? Olha por coisas que estão em volta de você que são reais e naquele momento. Não deixa a sua cabeça sair, tá? E lembra de ler a prova antes de responder qualquer coisa, tá? Amor de Deus. Felipe Maier, bora a prova do Banco do Brasil. Pô, então sucesso, Tainá, Felipe Maier. Sucesso para vocês, né? Boa sorte é para quem precisa de sorte. Vocês são meus queridos, amados. Espero que vocês me deem notícias boas. Estou aqui aguardando. Quero que vocês vão com paz e com a vitória na cabeça. Tá bom? Lucas Meirelles, alguma maneira de melhor o treino quando infectado por sinusite bacteriana, tensão na cabeça, falta de vontade? Não, Lucas, aí é descanso, meu amigo. Nem tenta treinar desse jeito. E eu vou te falar o que vai acontecer. Tem muita gente que fala assim, eu treinei e eu senti melhor. Verdade, né? Pode ser. Por quê? Porque quando você treina, você rebaixa, o seu sistema imune funciona quase como se fosse uma resposta anti-inflamatória. Só que aí sabe o que acontece? Você faz um rebote depois. E aí o negócio vira do avesso, tá? Então, descanse. Jorge Neto, bursite na pata anserina, mas infrapatelar devido ao treino de TAF. A ortopedia mandou suspender o agachamento. Jorge, eu não acredito. Olha só, suspender o agachamento vai diminuir a tensão nessa região, tá? Só que o que muito provavelmente causou essa, na verdade é uma bursite infrapatelar, né? É diferente, são as estruturas que apoiam o tendão da pata anserina, né? E o tendão patelar, tá? Então o que está acontecendo? Isso é uma doença de tração, né? Você está apresentando uma doença de tração. A gente não trata a doença de tração com retirada completa de exposição. Aí o que tem que fazer? Tem que fazer exercício excêntrico, né? Mas o que é melhor? Melhor você ter um fisioterapeuta para fazer isso daí, tá? Gelo não é tratamento para bursite. Gelo é tratamento que a gente chama de analgesia por método físico,
mais uma vez, pessoal da fisioterapia marcando presença. Então, na fisioterapia vocês lidam com dor, né? E a gente tem terapias físicas para manejo de dor. Eu gosto muito disso na fisio, porque a medicação, né, ela sempre tem algum colateral que, principalmente para quem treina, acaba dando uma bagunçada. Caian Bittencourt, tenho dificuldade de desenvolver o shape. Bom, Caian, bem-vindo, todo mundo tem. Você não imagina eu agora depois de 10 dias de pneumonia. Agora vocês podem falar, vixe, tá parecendo Paulo Musso depois da pneumonia. Perdão. Você vê que a gente reclama da vida quando você respira e acha que tá tudo bem, né, cara? Porra. Eusamar Júnior, bom dia, sou médico recém-formado, passei por uma transformação no meu físico, estou pensando em medicina do esporte, pode indicar leitura? Eusamar, você não vai fazer medicina do esporte porque você transformou seu físico, tá? Senão, você vai fazer coloproctologia porque você tratou uma hemorroida, né? Não faz sentido, Eusamar, tá? Então, sabe, não é isso, medicina não é isso. Medicina você tem que escolher uma especialidade que fale pro teu coração, uma coisa que a parte chata, né, você goste, né? Então, vamos lá, como é que a gente escolhe medicina? Eu espero que você tenha feito um ótimo internato. Então, você tem que buscar no seu internato aquilo que você gostava, né, mesmo do que o pessoal odiava, né? O que todo mundo fala, isso é ruim, isso é chato. Porque a gente escolhe a especialidade pela rotina. E outra, faça residência, tá bom? Eu escuto muito médico falar assim, não, eu preciso ganhar dinheiro. Cara, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Não tem esse papo. Você já ficou 6 anos na faculdade, você não vai ficar mais 3 para fazer uma especialidade? É isso que você tem que fazer, tá? Então faça residência. Tá? A residência, ela te dá... eu costumo falar que ela dá um saco de carvão para você tirar diamante. Mas se você não carregar esse saco de carvão, Eusamar, você nunca vai reconhecer o diamante, bicho. Então faça a residência. Tá? Eu acho que isso é uma coisa importante para você. E o que eu te indico de leitura é assim, se você ainda nem sabe que tipo de leitura você vai fazer dentro daquilo que você escolheu para especialidade, quer dizer que essa não é a especialidade que você deveria fazer, né? Pensa que você já está formado, cara. Aí você vai pensar na leitura que você vai ter para escolher a sua especialidade. A chance de você se frustrar é gigante, Eusamar. Gigante, tá? Faz uma coisa que você goste, sabe? Mas não porque você mudou teu físico e isso mudou tua vida. Você pode conseguir isso daí por uma série de outros métodos. Fisiatria você pode fazer isso, reumatologia você pode fazer isso, endocrinologia você pode fazer isso, mas, sabe, eu acho que você tá com uma visão muito tunelada das coisas, tá? Olha as coisas olha as coisas com mais generosidade, Eusamar. Eu me preocupo muito com como que os médicos que estão se formando, eles estão escolhendo suas especialidades. Principalmente com a forma que eles estão lidando com essas especialidades. Né? Porque, entende, quando você se torna um médico do esporte, você está me representando também. Eu sou especialista nisso, tenho registro lá na Sociedade Médica Brasileira. Se entrar no CRM, você vai ver lá, 2 especialidades, ortopedia, traumatologia e medicina esportiva. E você tem que lembrar que, cara, para onde você levar o nome da especialidade, você está levando o meu também. Você já parou para pensar isso? Você vai cuidar bem disso? Eu estou aqui dando aula em curso de pós-graduação, trocando ideia com a galera para justamente dar bastante informação para que caras como você não só escolham com mais segurança, mas como exerçam a especialidade com mais eficiência. E não porque vocês devem alguma coisa para mim, não deve nada. Nossa, você deve para você, tá? Você deve para você escolher a tua especialidade, chegar no final do dia e falar assim, cara, eu sou um médico bom, tá? Isso é uma coisa que dá satisfação, cara. Porque anos e anos e anos da minha vida, eu não ganhei um centavo a mais pelas escolhas que eu fiz em relação à minha especialidade. Pelo contrário. Meu começo de vida foi muito difícil, mas muito difícil mesmo.
Que eu fui fazer medicina esportiva numa época que, cara, ninguém ligava para academia, ninguém ligava para fitness, ninguém ligava para nada assim, né? E pelo contrário, né? Ah, aquele médico marombado, aquele médico bombado, era esse tipo de comentário que tinha, né? No entanto, era o que eu gostava de fazer, que era medicina esportiva, e eu fui em frente. E boa parte daquilo que você for fazer na tua vida vai ser assim também. Eu estava conversando com o Samuel essa sexta-feira lá no SDA, e a gente teve... E eu senti que eu precisava falar uma coisa pra galera que estava lá, que era a respeito de como você entende as coisas na sua vida, né? Como que você dá os seus sims e seus nãos, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Sabe, é melhor você falar um não que desagrade uma pessoa momentaneamente, mas você se agradar eternamente, do que fazer o contrário. Normalmente o que a gente faz? A gente entrega um sim para uma pessoa que agrada ela momentaneamente, mas te desagrada eternamente. Você sempre vai se arrepender. Putz, não devia ter feito isso. E qual é o grande problema disso? O grande problema é, se você vive dando sim que te desagrada eternamente, cara, você vira uma pessoa infeliz, você vira uma pessoa, né, que inclusive é utilizada pelas outras pessoas. E saiba que mesmo você falando não, você não vai ser uma pessoa odiada para sempre. Aliás, é pelos nãos que você for dizendo que depois que o tempo passar, as pessoas vão te admirar. Aquilo que elas te odiavam vai ser a razão porque elas vão te admirar. Na época que eu comecei a trabalhar com isso, na época de revista, que não tinha internet, ó, eu sou da... Cara, de longe. Né? Nessa época, né, eu recebia tudo que era crítica, e entenda, hoje todos os elogios que eu recebo são baseados nas mesmas coisas que as pessoas me criticavam 20 anos atrás. Leva isso. Sei lá, não tô te falando querendo ensinar como você tem que viver a sua vida, mas tô te falando como foi a minha. E se isso te ajudar, cara, tô feliz. Zek. Sabe-se que testosterona em excesso gera alterações morfológicas do coração? Sim, mas por que a falta de testosterona também gera problemas cardíacos? Porque testosterona é um hormônio. É a mesma coisa que você falar de óleo do seu carro, tá? Se você coloca óleo demais no motor do seu carro, o que acontece? Ele faz um calço, como é que chama? Não é calço hidrodinâmico, não é calço pneumático. Estraga o seu carro. Se você colocar óleo de menos, seu carro funde, né? Então, a testosterona como hormônio, ela precisa em níveis normais. Se você não tem testosterona o suficiente, calço hidráulico, grande Giovanni Casala, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Aaron Casher, muito obrigado. Exatamente. Se você põe muito óleo no seu carro, você faz um calço hidráulico e explode seu motor. Se você não coloca óleo no seu carro, você faz, na verdade, seu carro vai fundir, né? A testosterona é assim. Se você não tem testosterona, tudo vai funcionar errado. E testosterona é um hormônio importante para a manutenção do que são metabolismo muscular, sabe, Zeke? E o coração é um músculo também, né? Todas as razões pelas quais você adoece com excesso de testosterona são as mesmas pelas quais, quando você retira a testosterona, você adoece também, né? Excesso ou falta. Sheila Decaro, bom dia. Vitor Pascoal, 1,63 m com 120 kg, 40 anos. Desde os 10 anos sempre tive barriga flácida. O que posso tomar ou fazer para eliminar essa gordura subcutânea? Estou na academia. Bom, Vitor, então você está na academia, acho que é a primeira coisa, né? Treinamento para você, treinamento de core e de abdominal, tá? Óbvio que você vai trabalhar o que é a musculatura que está por baixo da pele, por baixo da gordura. Aí o que precisa, né? Precisa fazer dieta, né, meu irmão? E aí não tem muita coisa que a gente possa acelerar esse processo, porque nada substitui o controle alimentar. Essa é a parte difícil. E aí você tem que escolher um bom nutricionista que vai saber fazer a progressão de acordo com o que você consegue.
vou te dar um exemplo. Dieta é como se tivesse alguém atrás de você te empurrando para você andar. Se essa pessoa te acelera demais, ela te dá um empurrão, você cai e bate a boca no chão. Se essa pessoa te empurra de menos, ela não consegue fazer você atingir o que você precisa para bater o tempo que você precisa. Então, sabe, o nutricionista junto com o paciente é como se fosse uma corrida auxiliada, tá? Ele está lá empurrando, dando a velocidade que você consegue ir. Isso é o rigor da dieta, né? É claro que não dá para você no meio da corrida falar, para, cansei, né? Aí você pega, faz um monte de anarquia alimentar, né? Isso daí não dá para rolar. Agora, o que dá para acontecer é o seguinte, né? Você começar o que é uma rotina alimentar de um jeito que você consiga sustentar. Aí estamos bem, tá? E você vai ver que o bom nutricionista, ele presta atenção nisso. Né? Por isso, pessoal, que vocês têm que tomar muito cuidado antes de criticar o trabalho de outro profissional. Porque você fala assim, nossa, esse nutricionista colocou café com leite e pão com mel. Cara, mas você sabe o que o paciente estava comendo antes? Você acha que o bom nutricionista é o que faz restrição alimentar de cara? É exatamente o contrário. O bom nutricionista é o que a última coisa que ele faz é a restrição alimentar. Que ele consegue emagrecer o sujeito fazendo uma redistribuição de caloria. E dentro daquilo que ele precisa para o paciente ele ser aderente à dieta, porque esse que é o grande problema da nutrição. Você precisa que a pessoa seja aderente. Você precisa que a pessoa seja aderente por meses e, dependendo do caso, por anos, né? Ele precisa trabalhar no limite que o paciente impõe, tá? Então, muito cuidado antes de vocês criticarem uma dieta, assim, porque anda, né? As dietas, elas circulam, sabemos que isso acontece. Dieta, receita, né? Aí, você não sabe onde a pessoa estava, o que ela estava fazendo, como que ela estava, aí você fala, nossa, que nutricionista ruim, ele colocou, sei lá, whatever, leite. Ué, mãe, pelo amor de Deus. Vitão, vamos cuidar da barriga flácida então. Pedro Malta. E aí, Pedrão? Te vi no Arnold, hein? Se a leptina está relacionada com a produção de testosterona, a resistência à leptina seria o mecanismo do hipogonadismo secundário à obesidade? Bom dia, você está me devendo uma coca. Tomou a minha? Não, não tomei a todas não. Eu tomei um gole da sua coca, Pedro. Foi um golinho que eu tava, zoado ali. Poxa, vai regular um gole de coca pro amigo? Beleza, viu, Pedro? Deus tá vendo. Vai jogar um Exu pra você sapatear aí esses dias. Seu safado. Então, na verdade, é esse mesmo mecanismo que a gente chama de síndrome MOSH, né? Que é o hipogonadismo específico da obesidade, tá? Você tem um aumento da resistência à insulina. Insulina ela ativa um receptor de membrana que é baseado em proteína, em tirosina quinase. Com a produção de insulina, você produz uma outra proteína que modula o receptor de tirosina quinase, né? A proteína chama SOX3. Só que você modula todo o receptor de tirosina quinase, inclusive o receptor de leptina. Você fez uma resistência à leptina, e aí qual que é a característica da síndrome MOSH? Né? Você tem uma testosterona baixa, um SHBG baixo, tá? Porque todo mundo fala, mas aromatiza, então faz estradiol, o homem que está com excesso de gordura, então, portanto, vai ter um SHBG alto. Não, não vai ter. Se ele tiver síndrome metabólica, ele tem um SHBG baixo por falta de produção hormonal por conta da resistência à leptina. E vai ter um LH-FSH que pode ser normal ou baixo, né? Ele pode ser um FSH aqui, um LH de 4, 5, isso eu já vi no consultório, e vou te falar, é mais difícil tratar do que quando ele tem um FSH, LH, né, quando é um hipogonadismo hipogonadotrófico, tá? Bem difícil, mas dá para tratar, tá? Fadir Coelho, bom dia. Samuel Souza, existe correlação entre vitamina D, testosterona, sero? O que será que é sero, Samuel? Olha só, existe uma correlação entre vitamina D e testosterona, mas não é uma correlação tão próxima assim, tá? Então, vamos pensar. Vamos começar da vitamina D? A vitamina D, ela controla o metabolismo de cálcio no organismo, tá? Quando você lembra disso,
você fala, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? É osso, verdade, tá? Falta carência de vitamina D, você vê isso na infância, você vê raquitismo, né? E se você vê isso no adulto, você vê um enfraquecimento do osso, você vê, né, sintomas desse enfraquecimento. Mas a segunda coisa que a carência de vitamina D faz é uma alteração muscular, uma perda de força. Por quê? Porque o que faz a contração muscular, né, é o influxo de cálcio lá dentro da célula, né? Então você precisa de vitamina D para controlar esse cálcio, para você, por exemplo, ter uma contração muscular eficiente. E uma terceira coisa, que é o que relaciona vitamina D com diabetes. A liberação de insulina tem mecanismos que são dependentes de cálcio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você tem uma alteração no seu metabolismo de cálcio, você altera inclusive a sua capacidade de controlar a sua glicemia. Vocês já viram as pessoas falarem sobre isso, quando elas se relacionam, normalmente são endocrinologistas que falam isso, porque eles estudam a parte do diabetes mais a fundo, eles falam, olha, se você tem diabetes e se a sua vitamina D ela está alterada, você vai ter muita dificuldade de controlar seu diabetes. Então, o paciente com diabetes não pode ter carência de vitamina D, tá? Agora, onde que bate na testosterona? Bate o seguinte, se você não consegue controlar, por exemplo, sua glicemia via, né, a resposta do cálcio, você também não consegue controlar a tua resposta metabólica, você cria uma resistência à insulina. Acabei de responder para o Pedro Malta aqui. O que acontece quando você tem uma piora da tua resistência à insulina? Você faz uma resistência à leptina. O que acontece quando você faz uma resistência à leptina? Você diminui a produção de quispetina e GNRH, que vai diminuir a produção de LH e FSH, que vai diminuir a produção de testosterona. Então, essa ligação que você quer estabelecer, Samuel, entre vitamina D e testosterona é um long shot, né? Ele existe à medida que a vitamina D ela funciona como um coadjuvante no controle metabólico da resistência à insulina. Agora, não existe, por exemplo, uma ligação direta, tipo, nível de vitamina D mais alto, mais testosterona. Isso não acontece. Agora, o sérum eu não sei o que é. Esse eu vou ficar te devendo. Sheila De Caro. Mãe com 73 anos, congestão durante o treino, desmaio e vômito. O que seria uma congestão, Sheila? Ela passou mal, ela vomitou durante o treino, né? Então, eu acho que aconteceu alguma coisa aí, né? Ela deve ter comido antes de treinar, né? Passou mal e vomitou, né? Então, por isso que a gente fala, né? Refeições leves antes de treinar, não é? Vou comer e vou treinar. Isso não é uma coisa ruim, não, tá? Gustavo, tomei pré-treino e deu desânimo. É normal? Gustavo, pode acontecer, chama reação paradoxal, tá? Às vezes você tem como se fosse uma bad, né? Quanto mais alto é a quantidade de cafeína, mais fácil isso acontecer. Ou uma outra substância que está muito ligada a essa bad é a iorrimbina. Então, se você usou um pré-treino que tem iorrimbina, ou ele é baseado em iorrimbina, ou a dose é um pouquinho mais alta, e dose assim, quanto de iorrimbina? Acima de 3 mg, dependendo da sensibilidade da pessoa, tá? Você pode ter essa bad, pode ter esse mal-estar, tá? Não é uma coisa incomum. João Pedro, Dr. José Carlos no podcast falou que articulações de membros superiores são articulações de tração, não de carga. O que exatamente significa para o treinamento de membros superiores? Significa que a gente tem toda a conformação das articulações do membro superior, coisas que você vai levar pendurado, ou seja, não que você vai empurrar, tá? Significa que se você não cuidar muito bem do teu jeito de fazer o exercício, do que é a tua forma de treino, se você não cuidar muito bem do que é a tua consistência de contração muscular, a manutenção da congruência articular, ou seja, você fazer o exercício direitinho, estável, sabe, sem fazer aquela... sabe, cara, você não sabe se o cara tá dançando ou treinando, sabe, se você não faz a coisa decentemente, João, você tá dissipando energia para tudo que é estrutura do tronco. E o que o teu corpo vai tentar fazer? Ele vai tentar estabilizar. Como que ele faz isso? Ele faz calcificação, ele faz osteófito, ele endurece tendão, tá? Então, cara, você sabe que as pessoas elas começam a discutir
na academia sobre, por exemplo, técnica de treino, ou no Instagram, por que fulano é assim, acessado? Aí você olha a pessoa treinando, ela não sabe fazer o movimento limpo. Cara, tem que fazer um movimento limpo, tem que, sabe, fazer um movimento controlado. Vocês têm tanto Instagram, vocês têm tanto canal de YouTube para observar isso, né? Olha o que a gente faz para vocês no canal da Max, né? Quer ver, aliás... Tava lembrando, cara, tem um canal legal que é o canal do Maurício Hadi aí no YouTube, né? Ele fala treino hardcore, né? Tem do Sardinha, as coisas que ele posta do ponto zero, que é a metodologia que ele desenvolveu. Cara, tem que fazer isso. Ó, isso daí, Jay, é o que não adianta, treino limpo e bulking sujo. Acabei de falar, a primeira pergunta de hoje foi para um menino que estava fazendo bulking sujo, agora ele não consegue perder a barriga. Não dá para fazer sujo. Se você fizer sujo, sujo significa mal feito. Tá? Se você vai fazer uma coisa, faz bem feito, né? Se você for fazer. Se não, pelo amor de Deus, vai perder tempo. O que mais tem aqui? Ricardo Fausto, um tempo atrás você disse que tiava para sair uma droga para diminuir a SCD1. Ela saiu qual nome? Se não tiver, qual a melhor alternativa para NFLAD? Ainda não saiu essa droga, tá? Mas hoje, para NAFLAD, né, o que a gente tem são os análogos de GLP-1, tá? Ainda é isso. E assim, não é uma coisa que você vai na farmácia e compra e sai tomando, né? Porque tem o tipo de como é que fala? A forma que você vai tomar que vai dar o efeito ou então a tua incapacidade de manter o tratamento, que pode acontecer isso, né? Para alguém que joga tênis, Flávio Souza, um split ABCD, leg push, upper pull, legs pull, upper push, é bom? Flávio, a priori ele é bom porque parece que está bem distribuído, né? Agora, o que acontece? A gente tem que ver o que é o teu... O que é a tua distribuição física, né? Porque, primeiro, dependendo do quanto você joga tênis, né, pode ser que teu corpo tenha alguma assimetria que precise ser vista. Segunda coisa, saber o que é a tua estrutura do corpo mesmo. De repente você tem a parte anterior mais forte do que a parte posterior. Então faz sentido a gente controlar um volume maior para a parte posterior, tá? E finalmente, né, tem que ver como é que é a tua estrutura de rotina para ver quando você descansa, né? Porque se fazer um treino desse, você meter um jogo de tênis depois, menos de 6 horas, cara, você criou um baita de uma demanda que tua adaptação não vai ser mais a musculação. Infelizmente, a gente tem essa limitação, né? O desenvolvimento físico, o desenvolvimento muscular é uma coisa que é extremamente... exclusivista, né? Gustavo, no emagrecimento meu peso estagnou, o que pode ser? Pode ser um equilíbrio entre o que é a sua hidratação muscular e a sua perda de gordura. Paraíba mês que vem, sim, com muita felicidade, a gente vai para João Pessoa. Deixa eu ver a data que eu já te falo. Júlio e o Renato, vamos lá. Calendar. Abril, maio, dia 13, sábado, dia 13 de maio, estarei em João Pessoa, muito feliz mesmo. Combinado, pessoal? 13 de maio, vocês me esperam lá? Passar um calorzinho, como é que tá? Tá quentinho? Imagina, aqui em São Paulo já começou a esfriar, graças a Deus. Ontem sexta-feira fez 12 graus. Nossa, que alívio.
Ah. Ai. 55 minutos aqui. Gente, 55 minutos pós pneumonia é chão, viu? É chão. Piauí. Cara, Piauí é um dos lugares que eu mais comi bem em viagem assim. Sério, que comida boa. Jesus amado. Almeida, quando vai voltar no GAT? Essas próximas semanas aí. Eu vou... Minha voz tá diferente mesmo, tô saindo numa pneumonia, meu. Então, eu vou voltar essas semanas próximas aí, meu genro vem visitar a gente aqui. Aí eu vou levar ele no GAT pra fazer umas atividades. No GAT e no GOI. Ele é militar, ele é do exército da Grã-Bretanha lá e, meu, levar ele a fazer umas coisas diferentes. Alice Ferro, na menopausa repor testosterona também, caso a caso, né, Alice? Não dá para ser uma coisa, não dá para ser protocolar, né? Ou seja, não, a gente não coloca para todas as mulheres, né? Mas quando você tem queixa, né, de um desejo sexual hipoativo, né, um transtorno sexual hipoativo, uma das coisas que se faz é usar testosterona, tá? E dose baixa, tá? Não é dose alta, senão bagunça toda a vida, tá? (57 minutos). Vamos completar 1 hora, vai? Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui do Instagram. Raíssa Riquier, em processo de emagrecimento, já perdi 7 quilos, porém às vezes fico muito inchada. O que posso estar fazendo de errado? Variação da dieta, Raíssa, com certeza. Tá? Esse processo de inchar significa aumento da resistência à insulina. Isso daí faz você reter sódio e faz você inchar. Quer dizer que a senhorita está dando umas escapadelas da dieta. Então, provavelmente, isso daí é sinal que a senhorita tem que levar sua dieta mais a sério. Matheus Salim, se tiver doente não treina. O que mais? É isso. É isso. Fabiana Queiroz. O pai da Fabiana tem 76 anos, com todos os exames ótimos. Última semana, pressão alta todos os dias, 19 e 20. Nada mudou na rotina. Cardiologista não consegue encontrar a causa. Alguma sugestão? Pesquisou Covid? Também é importante, viu, Fabiana? Porque é uma doença que faz muita variação vascular. Pode ser um dos primeiros sintomas, né? Então precisa ver, porque a gente sempre associa a Covid sintoma de árvore respiratória. Nem sempre, tá? Muitas vezes parte circulatória. Então aumento de pressão e aumento da coagulabilidade sanguínea. Tem um paciente meu que o primeiro sintoma dele foi um TEP, foi um tromboembolismo pulmonar. Então, eu acho que a gente tem que ver também parte infecciosa, tá? Agora que sobe a pressão assim de repente, Fabiana, não sei, preciso de um tempo para pensar. Precisaria puxar a história do seu pai, conversar com ele, ver o que ele se trata, o que ele faz, o que ele não faz, tá? Mas melhoras para ele, um beijão para você. Tudo de bom para vocês aí. Galera, então é isso, ó. Para domingão, tá bonito. Quero que vocês vão se arrumar para almoçar, já são 11 da manhã. Para quem vai treinar agora comigo, um bom treino, né? Vão com Deus, que vocês tenham, né, um dia bem suave. Eu vou fazer meu treino de perna e depois eu volto para cá para estudar. Vou passar um dia mais tranquilo. Eu tenho aula para fazer para vocês essa semana. Tenho umas aulas aí para gravar, vou ver se eu consigo gravar hoje ainda, tá? Mas aí tem isso, né?
Não esquecendo meus cumprimentos, né, meu beijo mais que especial para meu amigo Gustavo Carvalho, nutricionista, Naldinho, né? E votos de sucesso, muito músculo para o cacique marrudo, Pataxó, amigo do Naldinho e que está lá com o filho dele treinando a milhão, tá bom? Quanto aos meus queridos moderadores, Bru Leitão, também tava com saudade, Bru, ô coração. É ruim ficar doente, né? Mas tá tudo bem. Myself, faltou suas tiradas no dia a dia, né? Mas eu tava tão capenga, cara, que eu tava pedindo licença pra rir. Era um rir, uma risada, uma tossida, tá? Brabo, 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 brabo. Lembrar de mandar o meu beijo Matheus Miguel, Camilinha, todos meus queridos aqui, Bru Leitão, todos meus queridos aqui do YouTube. Sem vocês, a coisa não tem a mesma graça, tá bom? Então, um beijão pra vocês, beijão no coração, me despeço 1 hora e 1 minuto pós pneumonia, tá tudo bem, tudo normal.